Esse é o JR 15 Minutos, seja bem-vindo. O podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a sua vida já começou. E temos hoje um assunto espinhoso, hein? Uma pesquisa da Fiocruz que revela um dado alarmante. 2 em cada 3 mulheres já sofreram violência obstétrica, isso no Rio de Janeiro. Entre os relatos estão procedimentos sem autorização ou com negligência e abusos psicológicos. Esse levantamento foi feito entre 2021 e 2023 e antecipa um estudo que é nacional e que deve revelar um retrato ainda mais preocupante. Para entender o que é que caracteriza a violência obstétrica, os impactos, os caminhos para combater esse problema, eu converso com a doutora Maria Auxiliadora do BIB. Ela é vice-presidente da região Centro-Oeste e membro do Núcleo Feminino da Federação Brasileira das Associações em Ginecologia e Obstetrícia, a FEBRASGO. Bem-vinda, doutora Maria Auxiliadora. Obrigada, Eduardo. Olha, doutora, a violência obstétrica costuma ser definida como qualquer ação que seja desrespeitosa ou abusiva e que não tenha sido consentida, durante a gestação, o parto e até o pós-parto. Mas para muitas mulheres ainda é difícil reconhecer que sofreram esse tipo de violência, já que muitos procedimentos são tratados como uma mera rotina. Como é que a gente diferencia, então, o que é prática médica necessária do que já se configura como abuso ou violação de direitos, hein? A prática médica necessária, ela começa no pré-concepcional. Uma mulher que escolhe engravidar, que ela é acolhida numa rede de atenção potente e durante todo o pré-natal ela vai recebendo informações da equipe multiprofissional, do médico obstetra, do médico generalista, que tem especialidade em saúde da família, da enfermeira obstetra e também de toda a rede que compõe as equipes multiprofissionais. Então, quando a gente fala em violação de direito versus procedimento médico, a paciente ela tem que estar no centro do cuidado, num centro de cuidado respeitoso, Porque o momento de parir é único para ela. Seja ela mãe do primeiro filho, mãe do segundo filho, uma grande multípara, esse momento ele é especial. E a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia trabalha na pauta de capacitação profissional, de sensibilidade de toda a rede de atenção para que a gente veja o que está sendo violado nas práticas clínicas, não por negligência, mas talvez até num campo de atualização, mas sobretudo a parte humanizada. Nós estamos com uma paciente no dia mais especial da sua vida. No dia que ela recebe o exame de beta-HCG, no momento que ela entra numa casa de parto, no hospital para o nascimento e também durante todo o cuidado puerperal. Ela tem que ser informada. Eu tenho para mim que o Brasil evoluiu bastante nesse quesito, mas as mulheres, elas às vezes se sentem até tolhidas em fazer um comentário, em falar sobre algo que não lhes atendeu muito bem. Isso é algo para ser conversado, não é? A mulher precisa, quando a senhora diz a gestante estar no centro das atenções médicas, ela precisa estar empoderada também para falar sobre como se sente, sobre como gostaria de ser tratada. E as mulheres parece que têm receio disso, sobretudo no atendimento público. A senhora concorda? É uma violência institucional. Muitas não passaram nem pelo atendimento primário de pré-natal, Ou tiveram esse atendimento fragmentado, não foi identificado o risco, Quando a gente fala hoje do cuidado médico, eu falo de todos os profissionais que estão ao lado dessa paciente. Tenho a grande honra de ser há 30 anos obstetra, e estar ao lado, porque obstetra significa estar ao lado. O centro, a gente debate, ela tem que ser o cuidado da mulher, nós temos que entender essa violência institucional da mulher que chega sem o básico de informação, sem uma rede de assistência, sem uma triagem, sem um entendimento e também sem poder escolher a parte não farmacológica da dor, ou a própria farmacologia, que é um serviço de anestesiologia junto. Quanto tempo ela fica em trabalho de parto? Como que ela tem que internar na fase ativa? É informação necessária e imprescindível. Nós queremos uma mulher que tenha o seu conhecimento de direito, um parceiro, uma parceira, alguém que ela escolhe para estar acompanhando durante o pré-natal,
né, no entendimento das suas necessidades. A mulher moderna, ela acredita dar conta de tudo, não é? E também no pós-parto vem uma depressão. Eu queria saber, nesses 30 anos de obstetrícia, o que a senhora viu de mais alarmante? O que a senhora notou como maior violência? Eu já entendi que nós estamos falando de uma cultura de violência, uma cultura institucionalizada de violência obstétrica. Mas quais foram os casos que lhe fizeram ampliar essa luta? A mortalidade materna é preocupante no Brasil, né? Nós não temos números confortáveis. Enquanto na Europa você tem 10 para 100 mil, aqui no Brasil isso passa de 30. No período da Covid ele ficou ainda mais intenso. A paciente que tem informação, que tem condição social, que reconhece seus direitos, ela minimiza os riscos. E o que mais me chama atenção ao longo de 30 anos é essa taxa de mortalidade materna no território nacional. E nós que somos obstetras, que estamos ao lado, somos médicos na sua imensa maioria bem intencionados, né, que transitam e trabalham no SUS, transitam e trabalham na saúde suplementar e na saúde privada. Nós entendemos os ciclos que acometem a violência contra a mulher em todas as fases da vida, não só na gestação. A violência pelo parceiro íntimo, o descuido, o descaso que se tem com uma mulher grávida no seu ambiente corporativo. Então, quando você fala, eu estou grávida, a legislação ela te dá uma série de direitos para que você não seja demitida. E ainda assim, Eduardo, muitas mulheres voltam para o seu ambiente de trabalho pós-licença e elas são dispensadas para entender a amplitude do que acontece de violência. Então, seja na vida familiar, na vida corporativa, na paciente que não tem vínculo empregatício e também ela vive de uma renda solidária, de um trabalho temporário. A maternidade exige muito e recai muito sobre a mulher. A Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, ela está com uma campanha transversal. Eu vejo você. E esse eu vejo você é o abuso das meninas, é o casamento infantil, é a gestação na adolescência, que não foi uma escolha, foi uma menina que veio violentada muitas vezes de longos anos. Na fase adulta, em que não há uma equidade mesmo, de gênero no nosso Brasil. Na menopausa, que vem o etarismo, que é muito mais forte na mulher 50+, do que no homem 50+. A taxa de feminicídio no Brasil. Então, ao mesmo tempo que a gente está ao lado de uma mulher no seu momento mais lindo de vida, aquele ambiente que é sagrado, né? Trazer uma pessoa ao mundo, nós temos que reconhecer o que acontece com a mulher em todas as suas fases e informá-la. E também sair do modelo o culpado e o inocente para ir no centro do cuidado. Aonde que está a gestão pública, né? Como que é esse acompanhamento pré-natal dessa paciente? Como que está... Porque nós temos inúmeros lugares que não tem médico, não tem um enfermeiro obstetra. E esse trabalho de unir a rede e mostrar para essa gestante, né? Como que é o corpo dela, como que vai reagir o momento do parto, que hora que ela vai ser internada. E nós abandonamos aquelas frases, né? É assim mesmo, você escolheu, sabe que tem dor. Você tem que abandonar isso por outro tipo de fala mais empática, né? É o ciclo gestacional e puerperal, é o seu filho a caminho, é o momento que você tem que se preparar mesmo antes de engravidar e deixar disponíveis não só termos de consentimento livre e esclarecido, na dinâmica do consultório, do ambulatório, do atendimento do SUS ou da rede de saúde suplementar, a gente não minimizar o acontecimento. E quando você trabalha com a recepção, com os colaboradores da limpeza em geral, com a parte técnico-administrativa, né? A rede está se falando, a gente está capacitando isso, porque nós não podemos defender profissionais que agem ferindo esse ciclo sagrado da gestação, e nós não estamos ao lado, né? Mas a grande maioria dos profissionais, ela tem que receber capacitação, entendimento, fisiologia do parto e, sobretudo, o protagonismo real da mulher
nas suas escolhas. Doutora, aí a gente vai percebendo como é ampla essa dor, como é profunda essa dor da mulher que passa, posso dizer, todos os momentos da vida, da infância, adolescência, da fase adulta e mais tarde também. Doutora, eu queria trazer, porque a gente já está adiantado no tempo, um assunto que muitas mães relatam como dificuldade nos hospitais. Depois eu quero falar sobre a hora do parto, mas aqui tem mulheres relatando sobre a sua vontade de optar por uma cesariana ou por um parto normal e que essa vontade não foi respeitada na hora H e que acabaram submetidas a procedimentos contrários à sua escolha. Eu queria entender o que é que a Associação Brasileira fala sobre isso, como é que vocês discutem, como conciliar, a autonomia da gestante com a avaliação técnica do médico e o que fazer quando essa decisão médica parece desconsiderar evidências científicas ou o desejo da mulher, doutora. O plano de parto, nós temos uma Comissão Nacional de Defesa Profissional dentro da Federação Brasileira e que a gente já trouxe e a gente continua trazendo a importância do plano de parto. Muito mudou, você falando de evidências, né? Há um tempo fazia lavagem intestinal, episiotomia. Não que isso, a episiotomia, ela nunca vai ser indicada. Num parto, episiotomia é aquele corte, né, doutora? Corte. Feito na mulher para facilitar a saída do bebê. Na verdade, os estudos mostram que a episiotomia, ela tem uma necessidade específica, ela não é rotina. Eu transitei, em 30 anos, você imagina o tanto de verdades que vieram, né, dentro da prática médica, que era um protocolo, e aí as evidências vão trazendo, não, isso não é uma indicação protocolar, né? Então, vai ter que ser um parto manejado a fórceps, um parto cirúrgico, é uma indicação, mas ela não é demonizada nas necessidades, né? A rotura de bolsa que se fazia e hoje não, você espera o processo fisiológico da rotura de bolsa, né? O contato pele a pele, o neném nasceu, ele está bem, não precisa ser aspirado, levado para um procedimento desnecessário com a neonatologia. Ter essa informação e essa capacitação dos profissionais e da gestante vai mostrar as necessidades. Doutora, eu queria terminar por onde eu comecei, falando dos casos de violência obstétrica, porque esse número do Rio de Janeiro é assustador. 2 em cada 3 mulheres já foram vítimas desse tipo de violência e vem aí um dado talvez ainda mais alarmante, que é nacional e vai fatiar o Brasil. A gente vai entender isso com o jornalismo da Record em breve. Eu queria saber se essas mulheres estão sendo ouvidas e se essas violências estão tendo apuração e resultado. O estudo Nascer no Brasil, ele vem se consolidando como um grande cenário, né? E quanto mais vulnerável o paciente, maior os indicadores que ela pode ter, sofrer nessa rede de assistência. As sociedades médicas, o CRM de cada local, as sociedades médicas, as universidades, e, sobretudo, nós temos a potência da ouvidoria SUS. Esses canais, eles são ferramentas para que se consolide novas práticas. Em todo o território nacional, o SUS ele é uma potência, ele tem porta aberta em todas as maternidades, a experiência do paciente no momento da internação. Então, essa devolutiva, que se chama muito de feedback, eu gosto de falar que é só a sua experiência mesmo, né? De você poder mostrar para o gestor, para o médico e para toda a equipe, para o enfermeiro, como que foi o seu parto, o que você gostaria que mudasse ali. Ministério Público, nos estados, eles estão fazendo essa pauta muito junto às sociedades médicas, né? Trazendo todos os atores. O movimento social, ele é imprescindível também nesse debate. Assim está terminando a edição 1253 do podcast JR 15 Minutos. Eu agradeço de novo a participação da doutora Maria Auxiliadora Budib, vice-presidente da região Centro-Oeste, membro do Núcleo Feminino da Federação Brasileira das Associações em Ginecologia e Obstetrícia. Doutora, obrigado. Obrigada, Eduardo. Esse podcast contou com a produção do David Bezerra, das estagiárias Amanda Fusita, Bárbara Maiato e Yasmin Logrado. A sonoplastia é de Bruna Franco, coordenação de conteúdo Deni Almeida, direção editorial de Tiago Contreira e vice-presidência de jornalismo de Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar no nosso 15 Minutos no r7.com, nas redes sociais do JR e na sua plataforma de streaming predileta. Bora para a próxima?